Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência que eu tive em questão de ansiedade em excesso e podemos dizer que uma depressão, né? Porque a pessoa, quando ela chega no nível de que ela não quer mais viver, de que se ela estiver viva ou ela estiver morta, tanto faz. Eu acredito que isso seria realmente uma depressão, né? E aí eu vou dividir eu tô olhando aqui o roteirinho, porque senão eu me perco. Eu vou dividir esses vídeos em 3 ou 4 partes, né? Pra gente ir pra gente poder falar especificamente de cada fase, né? E aí eu já vou contar pra vocês o que aconteceu pra eu ficar nessa situação. Eu mudei de país, eu vim pra um lugar que era tudo novo, era uma outra língua, eu não conhecia ninguém. O trabalho eu tive que começar do zero e até o primeiro momento eu tive que esperar, né, a minha cidadania sair. Depois que ela saiu, eu dei de cara com a realidade. Eu teria que ir pro mundo, sair para fora e fazer acontecer. E quando eu me dispus a fazer isso, começou a me dar muito medo. Eu comecei a sentir muito medo e eu comecei a sentir muita ansiedade em pensar de que eu tinha que começar a falar uma língua que eu não sabia. Começou a me dar sentir muita insegurança em como que eu ia fazer as coisas sem saber falar, sem entender o que as pessoas estavam dizendo. E eu fui alimentando aquilo, de que eu não era capaz, de que eu não ia conseguir. E ao invés de eu encarar os meus medos, eu fui deixando aquele sentimento de não capacidade tomar conta do meu cérebro, digamos assim, né? Então, eu acabei começou a cair muito cabelo, eu fiquei com o rosto literalmente cheio de espinha, cheio. Eu só chorava, eu não queria mais tomar banho, eu não queria mais levantar da cama, eu não queria comer. Pra mim, tanto faz se eu ficasse um dia inteiro sem comer, tanto faz se eu ficasse um mês sem tomar banho. E eu só chorava, e eu me olhava no espelho e eu chorava, e eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Era uma coisa que eu me questionava às vezes. Quando eu morava no Brasil, eu pensava assim, nossa, a depressão é uma coisa incrível, né? Porque não tá machucado visivelmente, mas a pessoa diz que dói muito. É muito angustiante, é muito dolorido. É uma coisa que a pessoa não sabe explicar, é uma tristeza muito profunda, né? E aí eu me questionava, né? Nossa, como que deve ser isso? Porque é incrível. Como que a pessoa não tem vontade de viver, não é mesmo? E aí eu cheguei aqui e aquela dúvida que eu sempre tive, aquilo que eu sempre me questionava, se declarou na minha vida e eu vi o que era isso. Realmente não ter um motivo muito específico, mas se desencadeou por causa de uma falta de confiança, de algo novo que eu tive que encarar. Então, assim, a depressão e a ansiedade excessiva, ela foi desencadeada por isso, né? Porque eu tive que enfrentar uma nova etapa da vida, não me vi capaz de fazer isso e cair nesse círculo de coisas ruins, né?
Vamos ver aqui, porque sim, não, eu vou indo pra frente e eu acabo esquecendo o que é de importância pra falar, né? Então, aí a gente vai falar a primeira coisa que eu fiz pra poder curar isso, né? Essa ansiedade, essa depressão, esse medo. Eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de ouvir as vozes das pessoas. Eu achava que a casa ia cair na minha cabeça a qualquer momento. Eu chorava, eu não me sentia capaz pra nada. Eu só não queria era assim, a gente tem que ter compaixão com a gente mesmo, né? Hoje eu olho pra trás e eu digo, é porque eu tava mal, né? Mas naquele momento sinceramente, eu não queria estar aqui. Eu não queria estar. Graças a Deus, que Deus, ele tem piedade da gente, né? E hoje eu tô aqui pra poder gravar esse vídeo, pra poder conversar com você que às vezes tá passando por uma fase difícil da vida. E graças a ele eu tô aqui, porque hoje eu agradeço pela vida. Eu não digo que é tudo lindo, maravilhoso, perfeito, mas por mais difícil que esteja um dia, ou que eu não esteja com um humor muito bom, ou que alguma coisa não aconteceu como eu queria, ou porque eu ainda não atingi os meus objetivos, mas mesmo assim eu quero viver, entende? Aquela época não, aquela época eu não queria. Aquela época, há 5, 4 anos atrás, eu não queria literalmente estar respirando, né? Mas a gente tem que ter a consciência de que eu pensava desse jeito, não porque eu sou uma pessoa má. Você não é uma pessoa má, você não é uma pessoa ingrata com a vida que Deus te deu. É só porque realmente você tá numa situação que não é fácil, né? Mas e aqui hoje a gente vai aqui fazer, nesse vídeo a gente vai falar, né, a primeira parte, a parte que eu mais foquei no início, em cuidar para poder sair aos poucos, né? Não foi de um dia pro outro, não foi num piscar de olhos, mas foi o início para tudo começar a melhorar, né? Ou para pelo menos ficar menos pior. Eu entendo o que você tá passando, eu entendo o que você tá sentindo, é uma tristeza, é uma angústia, é uma coisa horrorosa que a gente sente por dentro, mas se você confiar, eu tenho certeza que você vai conseguir sair daí. Se você tá ao ponto de realmente não conseguir fazer nada disso que eu tô falando, o ideal seria você procurar um profissional para usar a medicação, para realmente poder ver uma brecha de luz, né? E aí começar a fazer essas coisas, porque você merece viver, você merece respirar, você merece o extraordinário, você merece ter uma vida maravilhosa, sabe? Então, não deixe passar batido, né? E aí, agora a gente vai falar nesse vídeo a primeira parte, que é a parte da alimentação, né? E a parte do intestino, né? Porque tem casos que a pessoa ou ela não come, ou ela come, quando come muita bobagem, muito industrializado, muita coisa que não tem nutriente, que não nutre o seu corpo. E nessa fase é o momento que você realmente está precisando nutrir o seu corpo, realmente você está precisando dar energia para o seu cérebro, né? E por que o intestino, né? Por curar, eu ainda escrevi aqui curar o intestino, porque se o seu intestino não tá legal, se você não consegue ir ao banheiro todos os dias, se você não consegue liberar os hormônios necessários para o seu cérebro poder ter clareza, né, do que menos pior eu posso fazer nesse momento. Então, assim, a primeira parte, né, que eu cuidei muito, muito e que me ajudou bastante, eu acredito que se você colocar em prática, realmente vai dar muita diferença. Mesmo que você esteja tomando medicamento para depressão, seria muito interessante você fazer isso, de mudar a sua mentalidade, mudar a sua alimentação e começar a ver os alimentos como uma forma de energia, uma forma de combustível para nutrir o seu corpo. Porque é a base de tudo, sabe?
E aí, quem sabe, aos poucos você não precisa ficar dependente dessa medicação pro resto da sua vida, sabe? Eu tô falando isso porque realmente eu vivi na pele uma situação muito ruim e a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi olhar para o que eu tava fornecendo pro meu corpo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, né? Tirar completamente qualquer alimento que não me nutria, que não me trazia nenhum tipo de energia, de nutriente, e colocar aqueles que a gente já sabe que realmente faz bem. É a comida de verdade. Ah, não quero comer, mas quando vai comer, né? É igual eu tava comendo muito pouco, mas quando vai comer, come algo nutritivo, né? Ou então você tá só comendo porcaria, ah, mas eu não tenho vontade de comer coisa nutritiva, mas entenda que para você poder melhorar, para você começar a caminhar rumo a uma mente melhor, uma vida melhor, você vai precisar ter que olhar para esse início, sabe? Porque realmente eu tentei ficar fazendo de conta que nada era nada e que não era importante, mas chegou um ponto que eu disse, não, chega, realmente eu preciso dar mais atenção para isso. E foi algo incrível, porque assim, foi de um dia pro outro, não, mas eu já comecei a ver na primeira semana que eu já tava me sentindo mais energética, com mais clareza, né, um pouco mais animada, realmente ainda tava me forçando a fazer as coisas, mas eu tava me sentindo diferente. Então, o primeiro passo é esse. E automaticamente você cuidando da sua alimentação, o seu intestino vai funcionar bem, né? Claro que tem algumas coisas ali em especiais que você pode estar fazendo para potencializar isso, né? Porque eu comecei realmente a pesquisar e estudar e ver o que poderia me tirar daquela fase deprimida, daquela depressão, daquela ansiedade que estava acabando com a minha vida e me impedindo de fazer as coisas básicas do dia a dia, né? E eu percebi que era isso, a primeira etapa a se fazer, a primeira coisa a olhar era a alimentação e o intestino, que são as duas coisas que estão praticamente colegadas, estão ligadas, né? E é isso, né? A experiência do vídeo de hoje é essa, né? Se você tá numa fase deprimida, tá num pico de ansiedade muito forte, pensamentos ruminativos, pensamentos muito destrutivos, acelerados, e tá sempre ansioso, e tá sempre com o coração acelerado, não tem vontade de fazer nada. Olhe para isso, olhe para essa primeira parte, né? A gente vai ficar com esse vídeo, né, como o primeiro episódio, a primeira parte, né? E olhe para isso com cuidado, olhe para isso com atenção, porque eu passei por isso e realmente foi algo que me ajudou muito. Eu vi uma diferença muito grande, sabe? E a experiência de hoje é essa, né? Porque a gente tem um dilema aqui no canal, que as nossas experiências, elas podem transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas, né? Então é por isso que eu venho trazendo para vocês aqui, porque se uma pessoa no mundo conseguir ver esse vídeo e talvez ter algum insight, ter alguma ver alguma luz no fim do túnel de onde você tá, eu já vou ficar muito feliz, né? Porque esse é o sentido da vida, é a gente superar as nossas dificuldades, né? E levar junto com a gente outras pessoas, né? E então é isso. Eu espero ter ajudado você de alguma forma com esse vídeo. Se você tem alguma experiência e você queira deixar aqui abaixo nos comentários, eu vou ficar muito feliz em ler, em responder, né? Se você está passando por uma fase difícil da sua vida, com depressão, com ansiedade, queira deixar aqui abaixo nos comentários. É muito bom a gente colocar para fora, é muito bom a gente falar, é muito bom a gente escrever, é muito bom porque a gente consegue ver nós mesmos de um outro ângulo, né? Isso também pode fazer parte de um outro vídeo, né?
que também foi uma das coisas que me ajudaram muito. Mas a primeira etapa, a primeira fase, a primeira dica é essa, é a alimentação. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!